Olá pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, sou o professor Sérgio Cardoso. Sejam todos bem-vindos aqui no canal. No vídeo de hoje eu vou falar aqui de posições relativas de um ponto em uma circunferência. Aqui a princípio eu vou falar um pouquinho dessa parte teórica, na sequência eu vou resolver esse exemplo aqui com vocês. Vamos lá então, sem enrolação? Fala assim, ó. Um ponto pode ser interno, externo ou pode pertencer a uma dada circunferência de centro C e raio R. Beleza, eu coloquei aqui três situações. Essa primeira situação aqui. O ponto é interno à circunferência. Isso significa, logicamente, que ele está dentro da circunferência, está na parte interna. Então quer dizer que a distância do centro, aqui até esse ponto, é menor que o raio. Porque o raio vem daqui até aqui, ó, e a distância daqui até aqui. Beleza? Agora, se o ponto pertencer à circunferência, igual eu coloquei aqui, o ponto pertence à circunferência, isso significa que a distância do centro até esse ponto vai ser igual ao raio. Beleza? Agora, o ponto pode ser externo, ou seja, está do lado de fora aqui da circunferência. Isso significa que a distância do raio, ou melhor, do centro, né? Do centro até o ponto P vai ser maior que o raio. Ficou claro isso? Vem comigo nesse exemplo que vai esclarecer tudo. Fala assim, ó. Determine a posição dos pontos A, menos 2 e 3, do ponto B, menos 4 e 6, e do ponto D, 4 e 2, em relação à circunferência de equação x ao quadrado mais y ao quadrado mais 8x menos 20 igual a zero. Pessoal, ele quer saber se esse ponto A aqui, ele é interno, ele é externo ou ele pertence à circunferência. Esse ponto B, ele é interno, ele é externo ou ele pertence à circunferência. Esse ponto D, ele é interno, ele é externo ou ele pertence à circunferência. Para isso eu vou analisar, né, pessoal, separadamente cada um deles. Vou pegar primeiro aqui o ponto A, que é menos 2 e 3. Para isso eu vou precisar das coordenadas do centro da circunferência e do valor do raio. As coordenadas do centro, pessoal, o x do centro e o y do centro é dado por A e B, ó. Beleza? Então eu vou precisar do valor do A, do valor do B e do raio. Eu vou reescrever essa equação aqui, ó, x ao quadrado mais y ao quadrado mais 8x, observe que não tem o coeficiente y, então significa que é 0 vezes y, menos 20, que é igual a zero. Beleza. Eu vou colocar aqui embaixo agora, para a gente comparar, a equação geral da circunferência, que é x ao quadrado mais y ao quadrado menos 2ax menos 2by mais a constante, que é a ao quadrado, mais b ao quadrado, mais c, tira o c, não tem c, menos r ao quadrado, que é igual a zero. A gente vai agindo no automático, né? Essa é a equação geral da circunferência. Beleza? Agora, pessoal, vou comparar aqui, ó. O coeficiente do x aqui é o menos 2a, ó. Esse menos 2a, então esse menos 2a aqui vai ser igual ao coeficiente do x aqui, que é 8. Então, a vai ser igual a 8. Esse menos 2 está multiplicando, passa dividindo. Logo, deixa eu só descer a tela um pouquinho aqui, ó. Logo, o a vai ser igual, mais dividido por menos dá menos, 8 por 2 dá 4. Então, o x do centro aqui é menos 4. Beleza. Agora, eu vou calcular aqui o y do centro, que é o b, né? Ó. Dá assim, menos 2b, que é igual a zero. Então, b vai ser igual a zero dividido por menos 2. B vai ser igual a zero. Então, as coordenadas do centro estão aí, menos 4 e 0. Agora, eu vou calcular o valor do raio, porque o centro eu já calculei, menos 4 e 0. Agora, o raio, pessoal, vou comparar aqui, ó. Vai ser a ao quadrado mais b ao quadrado menos r ao quadrado é uma constante. Vai ser igual a esse menos 20 aqui. Beleza.
Então, A vale menos 4. Eu vou colocar aqui menos 4 elevado a 2, mais o B, que é 0, nem precisa colocar, 0 elevado a 2, 0. Então, eu já vou direto aqui, tá? Menos esse R ao quadrado, que é igual a menos 20. Menos 4 ao quadrado já dá 16, menos R ao quadrado, que é igual a menos 20. Logo, menos R ao quadrado vai ser igual a menos 20. Esse mais 16 vem para cá, menos 16. Portanto, menos R ao quadrado vai ser igual a menos 20 com menos 16, menos 36. Multiplica tudo por menos 1. Por quê? Para tirar esse sinal negativo daqui, ó, na incógnita. Menos vezes menos dá mais. Fica R ao quadrado, que é igual a menos vezes menos mais, 36. R é igual a raiz quadrada de 36. R vai ser igual a mais ou menos 6. Por que mais ou menos? Toda raiz quadrada aqui vai ter um valor positivo ou negativo? Não, pessoal. Nesse caso, trata-se de uma equação. Então, para satisfazer essa igualdade, seria o mais 6 e o menos 6. Mas aí, qual valor eu vou usar? O mais ou menos? Vou usar o mais, sabe por quê, pessoal? Porque não existe medida negativa em se tratando de raio. Então, eu vou considerar somente o 6, porque é uma medida. Beleza? Pessoal, agora eu tenho o raio e tenho o centro. O que eu vou fazer agora? Daqui para frente agora, eu vou calcular a distância entre o ponto A e o centro e comparar com o raio. Vou calcular a distância entre o ponto B e o centro e vou comparar com o raio. Vou calcular a distância entre o ponto D e o centro e comparar com o raio. Beleza? Então vamos lá. Beleza, então vou pegar aqui agora, ó, a distância entre esse ponto A e o centro. Vou usar a fórmula da distância entre dois pontos. Aí eu vou escrever aqui, ó, x do centro menos x do A ao quadrado mais y do centro menos y do A ao quadrado. Peguei daqui para cá, ó. Então, a distância entre A e o centro ao quadrado, agora eu vou substituir. X do centro, menos 4, menos x do A. Então, vai ser assim, ó, menos 4 menos o x do A, que é menos 2. Ó. Então, vai ficar assim, ó, menos 4, menos vezes menos, mais 2. Então, eu vou colocar direto aqui, mais 2, tá vendo? Tudo isso elevado ao quadrado. Beleza. Mais y do centro, 0, menos y do A. Y do A é 3. Elevado a 2. Então, a distância entre A e C ao quadrado vai ser igual. Você deve 4, tem 2, fica devendo 2 ao quadrado. Mais 0 menos 3 dá menos 3 ao quadrado. Então, a distância entre A e o centro ao quadrado vai ser menos 2 ao quadrado dá 4, menos 3 ao quadrado dá 9, a distância entre A e o centro vai dar 13. 4 mais 9, 13. Então, a distância entre A e o centro vai ser raiz quadrada de 13. Agora, eu vou comparar essa raiz quadrada de 13 com o raio. Veja bem, ó, será que essa raiz de 13 é maior, é menor ou é igual? Igual não é, né? Porque a raiz quadrada de 13 não dá exato. De repente, pinta dúvida aí se é maior ou menor. Pensa assim, ó. Pega a raiz quadrada de 9 e raiz quadrada de 16. Por que eu peguei 9 e 16? Porque são as raízes que vão dar valor exato aqui. Aqui dá 3 e aqui dá 4. A raiz quadrada de 13, ela está nesse intervalo aqui. Olha, então a raiz quadrada de 13 vai ser um valor entre 3 e 4. Vai ser 3, alguma coisa. Então, essa distância entre A e C aqui vai ser menor que o raio. Se a distância entre A e C é menor que o raio, logo esse ponto A aqui, ele é interno à circunferência. Voltando nesse primeiro exemplo aqui, ó. Tá vendo? Ele é interno. Tranquilo? Próximo. Vou analisar agora, pessoal,
a distância entre o ponto B e o centro da circunferência e comparar com o raio. Então, vou escrever a formulinha aqui, ó, distância do ponto B até o centro ao quadrado. Aqui, pessoal, posso pegar x do centro. Vou pegar ao contrário aqui, ó. Vou pegar agora assim, ó, x de B x do ponto B menos x do ponto C ao quadrado mais y do ponto B menos y do ponto C ao quadrado. Então, a distância do ponto B até o ponto C ao quadrado, só substituir agora x do ponto B menos 4 menos o x do ponto C. Então, vai ficar assim, ó, menos 4 menos o menos 4, ó. Aqui, ó, esse menos 4 menos esse menos 4. Então, vai ficar assim, menos 4 menos vezes menos dá mais 4. Então, aqui é mais, ó, mais 4 elevado ao quadrado. Beleza? Mais y do ponto B, ó, 6 menos y do ponto C, que é 0 ao quadrado. Beleza. Continuando agora. Distância do ponto B até o ponto C ao quadrado vai ser igual. Ó, menos 4 mais 4 dá 0 ao quadrado, zerou. 6 menos 0 vai dar 6 ao quadrado. Logo, a distância do ponto B até o centro ao quadrado vai ser igual a 6 ao quadrado, 36. Essa distância do ponto B até o ponto C vai ser raiz quadrada de 36. Então, essa distância do ponto B até o centro vai ser igual a 6. Olha, a distância do ponto B até o ponto C é igual ao raio. Ó, é igual ao raio. Logo, pessoal, qual que vai ser a resposta? Esse ponto B, resposta, esse ponto B, o ponto B pertence à circunferência. Pertence à circunferência. É aquela segunda situação aqui em cima, ó, se você voltar aqui, ó. É essa segunda situação, ele está aqui, ó, pertencendo à circunferência, porque a distância é igual ao raio. Beleza? Próximo. Vou pegar agora, pessoal, analisar o ponto D. Então, eu vou calcular a distância do ponto D até o ponto C ao quadrado. Aí eu posso pegar aqui, ó, x do C, x do ponto C, menos x do ponto D elevado ao quadrado, mais y do ponto C menos y do ponto D elevado ao quadrado. Então, a distância de C até D ao quadrado vai ser igual. X do ponto C, tá aqui, ó, menos 4. Menos x do ponto D, tá ali, ó, 4. Elevado a 2. Mais y do ponto C, tá aqui, 0. Menos y do ponto B, que é 2, elevado ao quadrado. Então, a distância do ponto D até o ponto C ao quadrado vai ser igual. Você deve 4, fica devendo 8, elevado a 2. Mais 0 menos 2 dá menos 2 ao quadrado. Então, a distância do ponto D até o ponto C ao quadrado vai dar aqui, ó, menos 8 ao quadrado, 64. Menos 2 ao quadrado dá 4. Logo, essa distância aqui do ponto D até o ponto C ao quadrado vai ser igual a 68 aqui, ó, 64 mais 4, 68. Então, a distância do ponto D até o ponto C vai ser raiz quadrada de 68. Agora, eu vou comparar a raiz quadrada de 68 com 6. É maior ou é menor? É maior, pessoal, porque se você pegar a raiz quadrada de 64, já dá 8. Então, a raiz quadrada de 68 vai ser 8 e alguma coisa. Então, isso é maior que o raio aqui, que é 6. Então, a distância do ponto D até o ponto C, até o centro, é maior que o raio. Então, se é maior que o raio, esse ponto D, ele é externo à circunferência. Ele é externo. É essa terceira situação aqui, ó. Beleza? Então, eu passei essa parte teórica e dei um exemplo de cada um deles, pessoal, aqui.
É isso daí, vou encerrar o vídeo aqui. Se você gostou, não é inscrito, peço que você se inscreva. Se puder deixar o seu like, isso vai ajudar muito no crescimento aqui do canal. Beleza? Um abraço, até mais.